Meus amigos, vamos atualizar aqui essa temática da... Alguns estão chamando de Xandão Gate, Vaza Toga, e outros estão dizendo que é a tal da Pizzagate, que tudo vai terminar em pizza novamente e que o acordão já foi sacramentado neste almoço em que o doutor Barroso ofereceu lá, e lá estavam praticamente todos os ministros do STF, essa dupla, né? Takanika e Tuxia, que são os presidentes da Câmara e do Senado. Né? Muito bem. Então, vamos analisar agora, porque ontem na live que fizemos, eu convido vocês que vejam a live do dia de ontem, live longa, nós procuramos fazer um exercício de raciocínio, de análise com vocês. Qual? Nós analisamos indícios que corroboram a tese daqueles de que as coisas estão caminhando para um acordão. E nós analisamos indícios também que corroboram a tese daqueles que dizem que não há sinais ainda de que houve um acordão. Para quê? Para jogar para debaixo do tapete, de fato, essas escandalosas afirmações, informações que a Folha de São Paulo vem publicando até agora sobre os bastidores, as engrenagens do gabinete do Dr. Xandão, do STF e até do TSE. Devo dizer a vocês que a minha opinião própria é que os fatos são gravíssimos, e devo dizer também, todo brasileiro que tem tico e teco, e principalmente os brasileiros que têm alguma noção de direito, sabem que aqueles fatos são fatos gravíssimos. Se nós não estivéssemos vivendo dessa maneira madurenha que estamos vendo no Brasil, era insustentável a permanência do Alexandre de Moraes na atividade de magistrado. Seria insustentável também a atividade desses magistrados e seus auxiliares na magistratura. Vamos analisar? Porque hoje alguns sinais estão surgindo aí também, e eu quero analisar esses sinais que estão surgindo à luz daqueles que pensam que, de fato, houve e está sendo sacramentado um acordão. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ontem na live eu disse para vocês, eu não cravei ainda na minha análise se realmente estamos caminhando para o sacramento aí, a sacramentação de um acordão para livrar, normalizar e nos enfiar a todos num grande buraco, porque é disso que se trata. Porque se, em havendo um acordão, eu disse, é Venezuela do Sul. Venezuela do Sul, porque a Venezuela do Norte vai ficar lá, onde já é a Venezuela, lá mandada pela Rússia, pelo Irã, e a Venezuela do Sul será aqui da China, seus gerentes serão esses que estão aí protagonizando esses escândalos. A Venezuela do Sul, porque nós não seremos mais um Estado demoplástico de deleite, né, se realmente a nação passar a mão na cabeça desses malfeitos que todos estão vendo que são malfeitos. Vamos ver alguns indícios aqui. Muito bem. A Oeste traz a seguinte matéria, isso está sendo ventilado desde ontem, inclusive, hoje ganhou mais projeção por toda a mídia. Qual a matéria? A matéria traz o seguinte título: a pedidos de ministros, Moraes estuda encerrar inquéritos. De acordo com informações do portal Poder 360, colegas do magistrado, do Moraes, sentem desconforto com a duração prolongada das investigações. Vejam. Olha, eufemismos, ou seja, esse tipo de termo, esse tipo de palavreado, essa normalização no conceito das coisas, isso não é compatível com o Estado democrático de direito, com o Estado sério. Então vejam, quando nós vemos aqui esse eufemismo, a pedido de ministros, Moraes estuda encerrar inquéritos. Vejam, o Moraes não era para estar estudando encerrar inquéritos. Por quê? Porque esses inquéritos, meus amigos, só pela duração desses inquéritos, que começaram
em 2019, a maioria, que já fizeram um aniversário aí de 5, vai fazer 6 anos. Só pela duração, o Código de Processo Penal, todos estão carecas de saber que o Código de Processo Penal, que prevê o inquérito como esse procedimento administrativo, onde se faz uma investigação preliminar para verificar se ao final, por meio do ato que encerra o inquérito, que é o relatório da autoridade que preside o inquérito, ao final se chega a uma conclusão se há elementos de materialidade delitiva e de indícios de autoria delitiva suficientes para o presidente do inquérito indiciar os investigados ou um ou outro investigado. O que é indiciar? É chegar àquela conclusão que há esses indícios mínimos de materialidade delitiva, ou seja, que ocorreu um crime, e de autoria delitiva, ou seja, de que fulano de tal cometeu ou colaborou, participou, concorreu para aquele crime. Aí então o fulano indicia e manda para o judiciário e em seguida vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai verificar se de fato ali tem a chamada justa causa, prova de materialidade, indício de autoria delitiva, para oferecer uma denúncia e nascer um processo contra determinado cidadão. Então veja, a lei, ela é muito clara. Se o sujeito demorou 1, 2, 3, 4, 5 anos e não chegou ainda à conclusão desse inquérito para saber se tem elementos mínimos para indiciar o sujeito investigado, se prolongou por 5 anos, significa que esse inquérito se tornou tudo menos um objeto democrático de busca realmente do que se chama por aí de verdade real. Vejam, só o lapso temporal de duração desse inquérito já demonstra escandaloso e inédito abuso. E todos no Brasil sabem disso. Se você tem inquéritos que estão perdurando por 5 anos, significa que esse inquérito transformou as pessoas que a lei e a Constituição exigem que sejam consideradas como sujeitos de direito, esse inquérito transformou essas pessoas em objeto da sanha, objeto desmedido da sanha, e às vezes de abuso de autoridades e abuso de poder. Inclusive é uma lei aí, né? Abuso de autoridade. Então não era para Alexandre de Moraes estar estudando, ter a boa vontade de, após 5 anos, estar encerrando esses inquéritos. Claro que não. E não era para ministros, seus pares, estarem pedindo, não, era para os ministros estarem se posicionando, porque eles também são parte daquele corpo todo que é o STF. E é por isso que existe um colegiado. Existe um colegiado, ou seja, uma cúpula do judiciário composta ali por 11, para que esses 11, inclusive entre si, eles ajam como contenção dos abusos de um ou de outro ali, daquele colegiado formado por 11. Aí vejam, de acordo com as informações, colegas de Alexandre, ou seja, os outros 10 ministros, sentem desconforto com a duração prolongada. Eles não tinham que estar sentindo desconforto, que eufemismo ridículo. Eles tinham que estar denunciando, fazendo um pouco daquilo que o ministro Marco Aurélio fazia quando era ministro lá dentro. Ele apontava quando se estava fazendo tudo, menos uma coisa constitucional. Ele abriu o bocão lá e dizia: vamos lá. De acordo com informações do portal Poder 360, publicada nesta quinta-feira, ministros do Supremo Tribunal Federal revelaram ao Legislativo que há consenso para encerrar os inquéritos depois de 5 anos, ministro. Sobre fake news e melécias vegetais, o ministro Moraes, relator dos casos, considera finalizar as investigações até dezembro. Até dezembro. É porque ele já tem certeza absoluta que já se enterrou, que já não vai dar em nada esses escândalos que surgiram agora do seu gabinete. Vai perdurar até dezembro. O inquérito sobre fake news foi iniciado em 2019 pelo ministro Dias Toffoli. O das milícias digitais começou em 2020. Segundo os relatos, há desconforto tanto na corte quanto no cenário político com a duração prolongada. Que cenário político?
Figuras do establishment, ou seja, sabe quem é o establishment, né? Político e empresarial criticam que as investigações se tornaram abrangentes demais, com critérios pouco claros. De acordo com o STF, os inquéritos visavam identificar notícias falsas e milícias supostamente... Eu não vou ler isso aqui, pessoal. Isso aqui todos nós já sabemos. Vejam. Essa história que surgiu aí, então, a partir das últimas 72 horas, dizendo, olha, essa história começou antes desse almoço, ocorrido na quarta-feira, entre os três poderes. Então, olha, Xandão podia encerrar esses inquéritos quando quiser, né? Lá em dezembro, janeiro, fevereiro, quando quiser. Porque, sabe, vem cá, e o escândalo de se ter inquéritos com 5 anos? Por que é que se precisou de 5 anos? Esse inquérito foi um instrumento legítimo de persecução penal ou foi um instrumento de perseguição da cidadania? É a pergunta que se faz. É uma pergunta que se faz, nada mais do que isso. É apenas uma pergunta que se faz. Eu não sei se ainda é possível, se é legal se fazer perguntas ainda nesse país. Eu repito, a própria duração desses inquéritos denotam, comprovam o abuso. Deixou de serem instrumentos democráticos. Gente, virou um monstro descontrolado os inquéritos. Joga-se tudo ali dentro, são intermináveis, viraram o quê? Instrumento de purga. E aí, simplesmente agora, porque veio esse escândalo, que se nós não estivéssemos tão doentes do ponto de vista da democracia, cairia sim esse senhor. E aí, um abafa, simplesmente vai se encerrar os inquéritos. Peraí, mas se encerrar, como assim? E se ele indiciar pessoas da torta e à direita em dezembro, sei lá onde? Vejam vocês, se o acordão e essa história de que se está buscando, eu fico assustado, porque, por exemplo, um escândalo dessa magnitude, e eu via deputados eu ouvia deputados da oposição, como esse Gustavo Gaia, dizendo assim, gente, vamos fazer esse movimento, aí, primeiro que são os jecas, marcaram as manifestações para ainda quando aí? 7 de setembro. Aí esse Gustavo Gaia não sabe a mínima técnica de negociação. Não, gente, a gente sabe que não vai conseguir o impeachment de Moraes. Mas se a gente conseguir pelo menos o encerramento dos inquéritos, idiota, se tu já começa perguntando ou pedindo apenas o encerramento dos inquéritos, tu não vai levar em nada. Vai levar em fumo. Que fique bem claro. A se confirmar esse acordão, a se normalizar essas barbaridades, essas insanidades que foram cometidas neste gabinete, é caixão e vela. Podem esquecer. É Venezuela do Sul aqui, sim. Teremos aqui a Venezuela do Norte lá em cima. Acabou. Acabou. Aí eu vejo essa senhora, dizem que essa Carla Zambelli não assina aí a petição de impeachment porque ela tem medo do juiz. Você pode ter medo do juiz, ô Carla Zambelli. Você é um ser humano. Você pode ter lá seus motivos. Mas como deputada, você não pode ter medo de juiz. Renuncie do seu mandato e deixe o suplente ou a suplente assumir. Agora, uma meia deputada não pode ficar aí tomando a vaga de outro. É onde pode, como ser humano, ter medo. Pode ser. Mas renuncie. Não quer abrir mão do soldo? Não. Abra mão do soldo. Ridículo isto, rapaz. Então esse indício de que está havendo já esse caminho para acabar com os inquéritos, repito, sem saber do que vai dar. Inquéritos que duraram 5 anos,
Dentro desses inquéritos foram decretadas cautelares das mais terríveis possíveis: sequestro de passaportes, bloqueio de redes sociais, bloqueio de contas bancárias, de um tudo, determinação de tornozeleiras eletrônicas, a restrição de ir e vir. Famílias foram destruídas com esses inquéritos. 5 anos! Quer dizer que agora, simplesmente, na menos pior, me desculpem a expressão, na menos pior das hipóteses, então lá no final diz, não, depois de tudo isso não encontramos aqui justa causa, não vai ter processo. Quando o mal é destemido, trabalhador e inteligente, e o suposto bem são nulidades, são incompetentes, surge um Brasil caminhando para uma Venezuela do Sul. Frise-se bem. Outro indício de que talvez o acordão esteja aí também caminhando. A Folha de São Paulo. De fato, ainda na quarta-feira soltou ainda mais uma matéria, mas a repercussão que a grande mídia deu dessa última matéria da Folha de São Paulo, que teria vindo dos tal dos 6 gigabytes, começaram a chamar de erros do gabinete de Moraes, contradições do gabinete de Moraes. Vejam que começaram a... Então, a tal da pressão do pedido, os ministros implorando para que o de Moraes estude acabar quando quiser, dezembro, janeiro, um dia, quem sabe, agosto de Deus. Junto com esses novos termos que a mídia está dando, olha, contradição, erros, qualquer um pode errar, é a vontade de acertar, a vontade de salvar a democracia levou ao erro, levou às contradições, a força de expressão, mandar jagunços buscar o cara lá nos Estados Unidos, chamar o réu de idiota, o investigado, na verdade, idiota, dizer, uso da criatividade, etc, etc. Meus amigos, vou ser sincero a vocês, eu sou corajoso, mas não queria estar vivendo esses tempos. Não queria estar vivendo esses tempos, porque são tempos indignos de se viver. Dê seu like, se inscreva no canal, deixe comentários educados. Eu preciso de comentários educados. Considere também colaborar com a manutenção do canal, se tornando membro, vá na aba aí, seja membro, ou aqui há um comentário fixado com o Pix do canal. É muito importante também a sua colaboração para a manutenção material do canal.